Se nos deixam, resumo do capítulo 64. Pela manhã, Alice volta a lamentar a ausência de Martin, e Fernanda supõe que algo possa ter acontecido. Alice cogita a possibilidade de que ele tenha sofrido um acidente. Mabel visita Julieta em sua nova casa. Julieta conta a Mabel que Martin foi preso. Mabel fica surpresa. Karina conta a Fagundes e Marilu que Martin está preso. Os dois resolvem visitá-lo. Yara diz a Sérgio que, ao invés de gastar energias com Martin, deve se concentrar na fundação. Sérgio explica que está tudo bem na fundação. Yara corrige e diz que, se estivesse, Lucas não teria ido atrás de um advogado. Sérgio fica curioso para saber o que Lucas foi fazer no escritório de advocacia. Mais tarde, Sérgio pede a Moisés que descubra o que Lucas quer com eles. Moisés confronta Jorge se ele assumiu o caso de algum Lucas. Jorge diz que sim e conta que Lucas está solicitando um reconhecimento de paternidade para ser denominado filho de Sérgio. Moisés diz que não podem aceitar esse caso, pois é uma armadilha. Sua sócia explica que é tudo legal e ficarão mal vistos se recusarem o caso. Moisés fica aflito. Fagundes pede a Gutierrez que permita que ele veja Martin, mas Gutierrez diz que não tem autorização para isso. Nesse instante, Mujica aparece e Fagundes implora para que deixe ver Martin por 5 minutos. Mujica acaba permitindo. Sofia estranha que o pai não tenha aparecido para levá-la à escola. Carlota diz que Martin é muito pontual e provavelmente não tenha aparecido por estar com Alice. Nesse instante, o telefone de Carlota toca. É Marilu que a informa que Martin foi detido. Sofia fica preocupada. Martin explica a Fagundes que não conseguiu se conter com a injustiça que Sérgio cometeu com Alice. Sérgio apresenta a Miranda seu psicólogo. Miranda se mostra resistente, mas Sérgio a deixa sozinha com ele. Yara visita Alice e conta que Martin foi preso a mando de Sérgio. Alice fica surpresa. Yara explica que Sérgio fez isso pois acredita que ela tenha roubado seu prêmio de melhor jornalista. Alice fica surpresa e pede a Yara que a acompanhe até a delegacia. Yara explica que será inútil ir até lá, pois Martin não pode receber visitas. O psicólogo tenta convencer Miranda que conversar com ele pode ser bom. Então Miranda começa a contar que é vista por todos como a estranha. Lucas chega em sua sala na fundação e se depara com Sérgio. Gonçalo sai para caminhar e Samuel começa a segui-lo com o carro. Gutierrez informa Martin que sua advogada chegou. Martin não compreende, afinal não tem advogada. Nesse instante, Yara aparece e diz que irá representá-lo. Martin pergunta se Sérgio está ciente disso. Yara explica que está ali pois sua cliente, Alice Montiel, a contratou e farão de tudo para tirá-lo dali. Martin fica sorridente. Julieta segue fazendo transformações na casa e se lembra de uma lâmpada que viu no quartinho dos brinquedos. Yaya tenta impedi-la de entrar no local. Julieta não lhe dá ouvidos e, ao entrar no quartinho, fica apavorada ao se deparar com Paulo. Paulo coloca as mãos sobre o rosto e Julieta segue assustada. Paulo tenta tranquilizá-la, mas é em vão. Então Julieta pede a Yaya que pegue seu celular para comunicarem às autoridades imediatamente. Yaya explica que não pode fazer isso, pois Paulo é protegido de Yara, e se o pegarem ela também acabará na cadeia. Yara diz a Martin que Alice está aflita e preocupada com ele, portanto resolveu assumir o caso. Martin fica feliz. Nesse instante, os dois se sentam para discutirem o caso e Yara garante que irá tirá-lo dali. Marilu reconhece Alice na delegacia e pergunta se ela não tem vergonha de estar ali. Marilu reitera que por conta dela Martin está preso e toda a família sofre com isso. Alice explica que ama Martin. Marilu diz que se ela tiver um pouco de decência, irá se afastar de Martin. Sérgio diz a Lucas que ele não passa de um bastardo ressentido. Lucas diz que irá destruí-lo. Nesse instante, Sérgio pede a Lucas que reúna suas coisas, pois está demitido. Lucas esboça um sorriso cínico no rosto. Gonçalo segue se exercitando e Samuel o persegue de carro. Lucas diz que se for demitido, todos saberão das operações ilegais que há naquela fundação e que levam o nome de Sérgio. Sérgio se faz de desentendido e Lucas pede a ele que não dissimule, pois sabe bem que ele usa a fundação como fachada para o dinheiro que ele ganha dos amigos. Sérgio o observa com uma cara fechada e Lucas o adverte que tem os documentos e cheques, e se ele o retirar da fundação, Sérgio irá se arrepender e orienta a se acostumar com a ideia de que ele será um Carranza. Sérgio se aproxima de Lucas e diz que isso não vai ficar assim. Moisés tenta convencer Jorge a não aceitar o caso de
de Lucas. Jorge teme que a juíza descubra que o caso foi rejeitado e isso traga complicações. Moisés diz que Sérgio ficará furioso se o escritório de advocacia assumir esse caso. Jorge diz a Moisés que ele não deveria misturar os assuntos profissionais com os pessoais. Então Moisés pede um prazo de 24 horas para que Jorge dê uma resposta definitiva a Lucas. Célia aparece na casa de Rebeca para entregar alguns papéis a Fábio. Rebeca observa Célia desconfiada e pergunta se a conhece. Célia diz que era aluna dela na faculdade. Rebeca não consegue se lembrar de nada e começa a chamar por Fábio. Fábio aparece e Rebeca diz que Célia está dizendo que ela tem uma classe, mas ela não passa de uma estudante. Fábio tranquiliza Rebeca e pede a Célia que não conte a ninguém sobre o estado de sua esposa. O psicólogo de Miranda entra em contato com Sérgio e lhe comunica que o estado de Miranda é delicado. Sérgio diz que todos os adolescentes são meio depressivos e propõe sair em viagem com Miranda para que ela se divirta. O psicólogo diz a Sérgio que o que Miranda tem não se resolve com viagem e reitera que a indicou um calmante, mas acredita que em breve necessitarão mudar para antidepressivos, de acordo com a terapia. Sérgio acha um exagero e o psicólogo explica que Miranda necessita de apoio e reitera que ela se sente invisível e se castiga a si mesmo por ser como é. O psicólogo reitera que Miranda necessita da mãe ao seu lado. Sérgio chama o psicólogo de louco e diz que Miranda está assim justamente por conta da influência de Alice. O psicólogo pede a Sérgio que confie no que ele diz. Diego conversa com Miranda e diz que quando ela retornar à escola, é recomendável que converse com Ariana, pois Nicole está a coagindo. Gonçalo percebe que há um carro perseguindo e começa a correr mais rápido. Samuel começa a acelerar. Nesse instante, Gonçalo caminha rumo a uma região onde não é possível entrar com o carro. Então Samuel desce do carro com uma arma. Gonçalo comunica a Fernanda que Samuel está o perseguindo. Fernanda pede para que ele envie a localização de onde está, pois irá comunicar a Karina. Nesse instante, Karina se senta ao lado de Alice e diz que Martim está preso por culpa dela. Alice diz que é impressionante a rapidez como todos dão opinião e reitera que se sente como se estivesse numa vitrine, pedindo a todos que deem opinião sobre sua vida. Karina diz que todos gostam de Martim e por isso se preocupam. Alice diz que Martim já é adulto e dono de seus atos. Nesse instante, o telefone de Karina toca. Se trata de Fernanda, que a informa que Samuel está perseguindo Gonçalo. Gonçalo se esconde atrás de um tronco de árvore. Samuel o procura e nesse instante saca a arma. Gonçalo aproveita um momento de distração e se esconde atrás de uma árvore. Gonçalo grita que agora Gonçalo irá aprender a se meter com a mulher dos outros. Yaya traz o telefone e pede a Julieta para que ligue para Yara para que ela conte que é advogada de Paulo e por isso o mantém em casa. Julieta diz que não irá soltar o bastão por nada e pede a Yaya que faça a ligação. Yara garante a Julieta que Paulo é inocente e poderá explicar o que está havendo. Julieta dá o prazo de 1 hora para que ela chegue em casa. Do contrário, ligará para a polícia. Yara diz a Alice que Martim está bem e a aconselha a ir para casa, pois não deixarão que ela o veja. Alice diz que não tem mais nada para fazer, portanto ficará ali até que deixem que ela o veja. O telefone de Gonçalo toca. Se trata de Lorena, que está disposta a resolver os atritos que há entre os dois. Gonçalo diz que não é o momento para falar, pois está se escondendo. Nesse instante, Samuel coloca a arma rumo à cabeça de Gonçalo. Samuel pede a Gonçalo que largue o celular.